It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart. O dia do meu casamento foi um dia assim de grande expectativa. Foi algo assim para mim maravilhoso, que marcou muito a minha vida, ali onde eu tive, né, o privilégio do meu pai estar me levando ao altar e para encontrar o meu noivo. E foi assim algo que marcou muito a minha vida. Teve um fato muito engraçado. Eu já tinha passado pelo dia da noiva, né? E a gente desceu para entrar no carro para ir para a igreja encontrar o Osmar, né? E teve que fazer um ajuste no meu vestido e não tinha como. Aonde é que eu ia tirar o vestido? Então a cerimonialista entrou embaixo do meu vestido. Ela fez os ajustes ali que precisava, mas naquela hora foi muito engraçado, porque chamou a atenção das pessoas que estavam ali. Olha o que está acontecendo com a noiva. Entraram embaixo do vestido da noiva ali e as pessoas ali, um veio perto, tudo curioso, né? Então é algo que marcou também o dia do meu casamento. Eu vim do relacionamento onde, devido à maturidade, porque eu tinha 15 anos, ela também, a gente não tinha maturidade nenhuma. Então, quando chegou aos 18 anos, eu queria buscar curtir ela também. Onde houve, tipo, traições, que ela me machucou, eu machuquei ela. Então, foi assim, totalmente fora de... não tinha estrutura nenhuma. Eu vim de um primeiro relacionamento de 13 anos, casada. Casei muito nova, cedo, e nos primeiros 3 anos começou as agressões físicas, verbais, da parte dele e da minha também, era imatura. E ali eu fui ficando deprimida. Era agressões verbais, agressões físicas da parte dela. Meus filhos presenciaram também ela me agredindo. Eu, às vezes, eu abaixava a cabeça, eu tentava sair. Muitas vezes eu procurava trabalhar dias assim frequentes para não ter conflito em casa com a ex-esposa. Então, aonde que eu ficava trabalhando várias noites. E esse relacionamento de 13 anos terminou devido às traições dele. Então, eu vivia naquele meu mundinho pequenininho ali, né? Triste, aborrecida, não gostava de me arrumar, cortar cabelo, usar maquiagem, pôr um vestido. Eu cheguei na terapia do amor através do convite de uma amiga. Eu trabalhava junto com ela e ela vendo todo o meu sofrimento e falou que podia ter uma solução. Eu aceitei e fui. E ali eu aprendi que eu poderia ser essa mulher diferente, que poderia mudar o meu interior, eu ser essa mulher para frente, essa mulher vitoriosa, que luta pelos seus objetivos. Eu conheci a terapia do amor foi através do programa de televisão, onde eu vi várias pessoas falando que estavam até com situações como eu vivia, e aquilo me chamou atenção, porque até então eu fui até uma vez eu fui na terapia, mas eu pensei, poxa, mas eu não quero procurar ninguém. Eu estou saindo, tenho que resolver minha vida, agora vou procurar alguém, então o meu foco era esse. Só que na verdade não era nada disso. Eu tinha o quê? Eu tinha que me curar. Então, através das palestras na terapia do amor, eu fui aprendendo que eu tinha que me curar, eu tinha que me tratar, ser feliz para depois pensar em outro relacionamento. Foi através da terapia do amor que eu me valorizei e comecei a dar valor à família, que hoje até mesmo os meus filhos, eles querem estar bem próximos da mim, coisa que antes eu não tinha. Então, eu fiz um passeio turístico para São Paulo, estava envolvida com as coisas que eu ia conhecer lá, o meu passeio e tudo mais, e na hora de tirar as fotos lá, e no momento de descontrair, eu vi o Osmar. Eu conheci a Mari através de um amigo em comum. Ele chegou até mim e falou que ela estava me observando, e eu confesso que até houve uma resistência da minha parte, porque eu não estava naquele momento interessado em alguém. Quando eu contei para as pessoas que estavam próximas a mim que eu tinha conhecido uma pessoa e já estava namorando,
Foi um momento muito tenso. Eu confesso que eu não esperava por a reação das pessoas que estavam próximas a mim. Eu notei que era assim um momento de felicidade com cuidado, desde a parte da minha filha, do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, os meus amigos mais chegados, porque eu tinha sofrido bastante. Então, qual que era a imagem? Que eles não queriam que eu sofresse de novo, porque a maioria presenciou tudo, o meu sofrimento. Então, eu não podia errar, né? Mais uma vez na vida sentimental. Eu vivi um casamento que outrora era só uma fachada. Hoje eu sei o que é um casamento. Lógico, tem os ajustes, né? A gente tem que trocar ideias, mas a gente é feliz. Tipo assim, ela me completa, eu completo ela. Então tem algumas coisas que a gente tem que resolver, a gente resolve na hora. A gente não deixa para depois. A gente conversa. Por quê? Porque a gente tem participado da palestra na Terapia do Amor e tem aprendido isso. Então a gente coloca tudo em prática. Hoje eu sou uma mulher muito feliz, realizada. O meu esposo me completa, a gente se entende, existe um equilíbrio no meu casamento, a gente é feliz, a gente é parceiro um do outro, a gente procura fazer as coisas juntos. A Mari e o Osmar hoje estão bem, estão felizes, ambos que vieram de relacionamentos fracassados, porque os dois fizeram as pazes com o seu passado, respectivamente, né? Os dois, especialmente o Osmar, que teve de se curar primeiro antes de conhecer a Mari. Mas eles aprenderam a fazer isso, né, Renato? Muitas pessoas não sabem fazer isso, não sabem se curar. Então ficam, é como se o passado estivesse ainda no presente. Nós vamos falar sobre esse tema aqui, eu gostaria que você prestasse atenção. Talvez você diga isso aqui a seu próprio respeito. Não consigo me perdoar. Não consigo me perdoar. Em que situações uma pessoa se encontra com dificuldades de se perdoar? Como que isso pode acontecer? É muito comum uma pessoa que traiu os seus próprios princípios, traiu as suas próprias expectativas, sentir tanta culpa que ela não consegue sair do passado de erro, do que aconteceu com ela. Por exemplo, um homem que desde jovem decidiu que ele nunca iria trair a sua mulher, porque ele viu o que isso causou à sua mãe quando foi traída pelo pai. E ele então cresceu dizendo, não, o meu casamento vai ser diferente. E quando ele se casa, depois de um tempo ele se vê traindo a sua própria mulher, ele depois se pergunta, como eu pude fazer isso? Como eu pude não só trair a minha mulher, mas trair a mim mesmo, os meus princípios, os meus conceitos? Eu abominava isso no meu pai, abomino isso, mas eu não consigo não consigo entender como eu pude cometer o mesmo erro. Tem aquelas pessoas também que erraram tanto, né? Que hoje elas não têm mais aquele casamento, aquele relacionamento, e elas ficam se culpando por isso. Não, eu causei a desgraça na minha família. Eu que errei e hoje eu não tenho ninguém, meus filhos não querem falar comigo, eu não tenho mais uma companheira, eu não consigo mais querer outra, porque é como se eu fosse fazer de novo o que eu fiz. Então as pessoas, muitas delas, Renato, ficam se punindo por coisas que aconteceram no passado. Não se perdoaram. Acham assim que não tem mais jeito. Elas não merecem mais ser felizes pelo que elas fizeram lá atrás. E uma pessoa que não se perdoa é uma pessoa em conflito dentro de si mesma. Se você não consegue se perdoar, fazer as pazes com o seu passado, você não vai conseguir conviver bem com ninguém, nem marido, nem esposa, namorado, filho, pai, mãe, ninguém. E o pior muito menos, com ela mesma. Exatamente, muito menos com você mesmo. Você vai ser sempre um fugitivo de si mesmo. Você nunca vai estar satisfeito e feliz, tranquilo na sua própria pele. Então,
O que você precisa? Você precisa, primeiro, reconhecer que isso aqui é um problema. Você precisa reconhecer que você tem este problema e que você precisa fazer algo a respeito disso. E nós temos falado com muitas pessoas, ajudado muitas pessoas, a exemplo do Osmar, que você acabou de assistir. Nós temos ajudado muitos que querem alcançar o auto-perdão, descobrir o poder do auto-perdão. E nós, de tantas pessoas que nós temos encontrado com este problema, nós decidimos fazer um evento especialmente para elas, que acontecerá neste dia 27 de abril, nesta quinta-feira, 27 de abril, que será o dia do não me perdoo, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem se perdoar. Será o dia em que elas aprenderão o poder do auto-perdão. Será um dia em que as pessoas que já desistiram delas mesmas por causa de problemas, de erros que elas cometeram, elas terão uma chance de se recuperarem aqui dentro, sabe? Nós não vamos recuperar o que aconteceu lá atrás, porque o que aconteceu lá atrás não tem mais como fazer nada a respeito. Mas você está aqui no presente, você ainda vive, você ainda tem um futuro pela frente. E você não merece, você não precisa ficar vivendo o seu passado. Nós vamos mudar essa situação. Nesse dia 27 de abril, você vai sair daqui do Templo de Salomão diferente. Você vai sair daqui com um futuro pela frente. Você não vai sair como você tem vivido até hoje, carregando o seu passado, como se o seu passado estivesse aqui, né, numa placa bem grande para todo mundo ver como que você errou e você não merece ser feliz. Isso vai acabar a partir do dia 27 de abril. Você vai sair dessa prisão. Veja mais a esse respeito. Conviver com a dor do erro pode gerar muitas consequências. Você está presa no passado, você não vai, obviamente, olhar para frente, porque você está presa no passado. Você nunca vai sair desse estado que você está. Mas se perdoar significa a chance de fazer tudo diferente. Segundo estudos americanos, o perdão tem vários benefícios. Quem perdoa, dorme melhor, tem a pressão arterial reduzida, o sistema imunológico fortalecido. Perdão é uma decisão, ele não é um sentimento. É inteligente você conceder esse perdão para você ficar livre. Então, aprenda a se perdoar, deixe o passado para trás e construa um novo futuro. Dia 27 de abril, o dia do auto-perdão. Na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Bruna cresceu sem a presença do pai e da mãe, o que a fez ficar com muitas marcas. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 3 meses de idade e meu pai, como muito novo, não queria saber. Então eu acabei sendo criada pelos meus avós paternos, né? Quando eu tinha 5 anos, meu pai, ele conheceu uma outra pessoa e foi viver a vida com ela. Porém, eles eram meus vizinhos e eu sempre via meus irmãos, ele cuidando dos meus irmãos, dando amor para eles e para mim não. A ausência e falta de amor do pai fez com que Bruna sentisse um vazio que tentava preencher com amizades. Eu tentava comprar as minhas amizades. Eu fazia de tudo para poder agradar a pessoa, para ter ela próximo de mim. É como se ela preenchesse aquela carência que eu tinha. Com 20 anos, Bruna conheceu um rapaz. Eu me dei de todo o coração. Eu fiz de tudo. Eu coloquei ele lá em cima. Eu respirava ele. Em 15 dias eu já estava morando praticamente na casa dele. Com 2 meses eu engravidei. Isso, ele tinha me mandado uma mensagem pelo celular da irmã dele, que ele não queria mais nada comigo. Porém, o término não durou muito tempo.
acabei dando mais uma chance para ele, descobri traição e assim as coisas foram ficando piores. O que me fez sentir culpada em meio a toda essa história foi que eu acabei dando chance e mais chance e cada chance que eu dava era mais um pouquinho do meu fundo de poço que eu cavava. Bruna se sentia culpada, pois não enxergou os sinais de que aquela relação não era saudável para ela. Tudo que eu passei, sabe, ficava me apontando, tá vendo? Por que você foi se envolver? Por que você foi se relacionar? E agora? Onde você vai com o filho no braço? E o que você vai fazer? Acabou pra você. Cheguei um tempo que eu falei assim, não, chega, não dá mais. Tem que haver uma saída. Eu tenho que encontrar um jeito de sair dessa tortura. Porque chegou um ponto que eu pensei até em largar tudo, abandonar o meu filho e ir embora. Assistindo os programas de televisão, Bruna conheceu a terapia do amor. Eu falei assim, eu preciso ir para essa palestra. Eu preciso aprender como a curar essas marcas e como me perdoar, porque primeiro de tudo eu precisava me perdoar. Na terapia do amor, Bruna conseguiu curar seu interior e se transformar. Isso me ajudou muito, muito mesmo, tanto familiar, né, nas minhas marcas lá do começo, eu superei, né, e eu consegui me perdoar por tudo, né. A Cristiane e o Renato me ajudaram muito, eles não sabem o quanto, porque assim, é aprendizado para a vida. Eu trouxe para minha vida o aprendizado, né, que realmente é uma escola onde a gente sempre aprende muito. Hoje eu me considero uma pessoa feliz. Em tudo que eu aprendi, eu me considero uma pessoa muito feliz. Você vê que quando uma pessoa não consegue se perdoar, ela fica parada no passado. Ela, não importa o quanto tempo, quantos anos se passam, o que acontece ao redor dela, é como se o calendário dela ficasse sempre naquele ano, naquela data do acontecimento. Ela fica ali parada, vendo várias vezes aquele filme do que aconteceu. E sabe, Renato, às vezes a pessoa até fala, outras pessoas falam para ela assim, você tem que se perdoar, olha para frente, não fica mais vivendo o passado. Pessoas até tentam, né? Muitas pessoas nem estão aí pelo que ela fez. Mas é uma coisa tão interior, é uma coisa tão lá dentro dela, que toda vez que ela olha no espelho, toda vez que ela pensa, ela olha uma família feliz, ela pensa assim, eu nunca vou ter isso. Eu não consigo nunca mais ter isso. Uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida era ser feliz no amor, mas depois do que eu fiz, não tem mais jeito para mim. Quer dizer, a pessoa, ela não consegue, por mais que outras pessoas venham falar, né? Ela não consegue fazer essa transição. Não, tá bom, eu vou me perdoar, tá bom, eu vou olhar para frente. Ela não consegue. Por isso é que nós vamos ter esse evento. Porque você tem tentado, talvez, fazer isso na sua força. Outras pessoas têm falado para você, têm tentado te ajudar, mas você não consegue por quê? Porque está aqui dentro. É um preconceito que ela desenvolve contra ela mesma. É engraçado que a sociedade, ela é tão vocal, tão barulhenta com respeito aos preconceitos, não é? Preconceitos raciais, preconceitos com respeito à orientação sexual das pessoas. Qualquer coisa que se fala hoje, você pode ser atacado e rotulado como um preconceituoso, né? Então é proibido fazer qualquer coisa que seja um preconceito contra outra pessoa. Mas as pessoas são preconceituosas contra elas mesmas. São preconceituosas contra os seus passados, contra o seu passado, o seu erro. Isso aí é aceitável. E isso ninguém fala. Isso é uma coisa que a pessoa vive no silêncio, né? Ela, dentro dela mesma, ela convive com esse ódio de si mesma. É um sentimento negativo ao seu próprio respeito. Tem muitas pessoas que não conseguem se olhar no espelho, não tem gosto de se arrumar, não tem gosto mais de sair, de trabalhar, não tem gosto, não tem vontade mais para a vida. Por quê? Porque não conseguiu se perdoar de um erro lá atrás. E não só isso, há pessoas que têm raiva de ter nascido.
tem raiva dos pais, tem raiva da mãe, do pai por ter dado à luz a ela mesma. E eu digo uma coisa, quando você tem uma raiva, um ódio da sua mãe, do seu pai, quando você tem mágoa dos seus pais, é como se você tivesse mágoa de si mesmo. É como se você não conseguisse se perdoar, porque você saiu deles. Quando você odeia o seu pai e a sua mãe, na verdade você odeia a si mesmo. Você está odiando uma parte de si. Então, é como se você estivesse se machucando. E enquanto você estiver nesta prisão, nesta jaula, você não vai conseguir progredir em nenhum testemunho, em nenhum relacionamento, em nenhuma outra área da sua vida. Mas, Renato, ela vai continuar errando. Exato. Esse é o problema. Você não vai resolver aqueles erros que você cometeu lá atrás, mas você vai continuar fazendo esses mesmos erros. Você vai continuar. E pior, vai piorando. Porque quando a pessoa pensa assim, eu não tenho mais jeito, ela se lança mesmo no erro. Ela começa mesmo a fazer tudo de errado. Porque ela não se perdoa, ela acha que ela não merece nada de melhor. Então, os padrões dela são bem baixos, ela aceita qualquer coisa, ela está numa missão de se autodestruir. Nós teremos, por isso, o evento do dia 27 de abril, intitulado Não Me Perdoo, para pessoas que vivem assim, que não conseguiram se livrar do passado, das culpas e das coisas que elas trazem com elas mesmas, as lembranças que se tornam em culpas pesadíssimas nos seus ombros. Se você quer aprender a se perdoar, se livrar, fazer as pazes consigo mesmo e com o seu passado, então anote aí esta data, dia 27 de abril, na Terapia do Amor, especialmente aqui no Templo de Salomão. Eu estarei às 10 da manhã e a Cristiane também, e às 8 horas da noite. E em todas as localidades da Terapia do Amor acontecerá este mesmo evento. Veja mais detalhes, nós já voltamos para dar outro recado para você. Conviver com a dor do erro pode gerar muitas consequências. Você está presa no passado, você não vai, obviamente, olhar para frente, porque você está presa no passado. Você nunca vai sair desse estado que você está. Mas se perdoar significa a chance de fazer tudo diferente. Segundo estudos americanos, o perdão tem vários benefícios. Quem perdoa, dorme melhor, tem a pressão arterial reduzida, o sistema imunológico fortalecido. Perdão é uma decisão, ele não é um sentimento. É inteligente você conceder esse perdão para você ficar livre. Então, aprenda a se perdoar, deixe o passado para trás e construa um novo futuro. Dia 27 de abril, o dia do Auto Perdão. Na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Para ter um relacionamento feliz é preciso agir, mas de forma inteligente. A sua vida não pode depender do seu marido, depender da sua esposa, do que está acontecendo com o outro para você ficar bem, para você ficar feliz. Quando a gente fala de reconstrução do eu, nós estamos falando exatamente isso, olhar para você. Você tem que estar na rocha, você tem que estar firme, você tem que estar tranquilo, você tem que estar bem para poder passar alguma coisa para o outro. Ou para ficar blindado se acontecer alguma coisa com o outro. Me identifiquei com alguns maridos, né? As esposas passando pelas mesmas situações. E eu quis aprender como resolver a nossa situação, né? Eu não queria mais brigar, discutir, que eu estava vendo que isso não estava chegando em lugar nenhum, só estava afundando mais. E aí, através das palestras, eu pude ver que realmente ajudavam. Eu quero testar. Conheci através dos programas na TV, né? Foram vendo o programa Escola do Amor, né, do casal do Renato e a Cristiane. E desde então eu venho acompanhando já há alguns anos e despertou o interesse, agora está próximo de São Paulo. Minha família é do estado do Mato Grosso. E despertou o interesse, está próximo aqui, de estar vindo visitar, conhecer pessoalmente.
a palestra. Eu espero buscar uma melhoria, a melhor performance da minha vida pessoal, né? De ter um melhor relacionamento, não só com companheiro, parceiro, apesar de estar solteiro, mas com pessoas em minha volta, com minha família também. Nós viemos buscar uma melhoria para o nosso casamento e como o meu cunhado nos convidou a vir, nós aceitamos e estamos aqui para melhorar o desenvolvimento do nosso relacionamento. Sempre a gente teve essa busca e interesse, né, de um crescimento no relacionamento, e pela transformação de vidas que tem feito, a gente percebe que é oportuno das pessoas virem também poder, assim como nós estamos vindo aqui, poder assistir essa palestra. O Templo de Salomão se tornou o destino de milhares de pessoas que querem cuidar da vida amorosa. Eu já conheci as palestras, mas eu não tinha o interesse de participar. E assim, ao ler o livro Casamento Blindado e Namoro Blindado, aí eu passei a vir nas palestras. Através das palestras eu pude entender o meu valor como pessoa e pude melhorar em vários sentidos, em vários relacionamentos da minha vida, inclusive com a minha família. Eu pude ser mais compreensiva, pude entender mais o outro. Então me ajuda em todas as áreas, né? Se conhecer, entender a si mesmo é importante antes de entrar no relacionamento, para que no futuro, quando for estabelecido esse relacionamento, a pessoa consiga crescer nesse relacionamento e dar tudo certo. As pessoas querem confiar, elas querem ser confiadas, mas elas estão estáveis. E às vezes você é uma pessoa instável e você não sabe. Você pensa que a sua estabilidade financeira te dá estabilidade para esse casamento, para essa família, enquanto que na verdade você é instável, por exemplo, emocionalmente. Você tem dinheiro, mas você é uma pessoa insegura. A insegurança, a carência é uma instabilidade que você tem na sua pessoa. Estas lições têm chamado a atenção não só de pessoas no Brasil. O casal Hugo e Patrícia vieram de Portugal para conhecer as palestras. Além da terapia, a gente vê vários testemunhos e ajuda cada dia no nosso casamento. É fundamental a gente aprender cada dia mais e mais. A minha experiência aqui na terapia foi maravilhosa. Por quê? Porque eu tenho que ajudar mais a minha esposa, né? E tenho que realizar mais os meus sonhos e ajudar a mim mesmo para eu ajudar mais a minha esposa. A gente vai aprendendo dia após dia, não é? Foi uma reunião mesmo boa para a gente não ser orgulhoso nem nada, conversar sempre, um ajudar o outro, é isso. Eu vou continuar firme na terapia lá em Portugal, vendo os programas através da internet, eu e a minha esposa, para melhorar o nosso casamento. Isso mesmo, vamos continuar firme, manter firme na terapia e continuar firme nas quintas-feiras. E a cada palestra, muitas transformações. Para mim está sendo bastante importante e acredito que se a pessoa está passando por um problema ou mesmo não passando, que não foi o nosso caso, mas nós viemos para que venha evitar os problemas futuramente. Não tem como ele mudar se ele não vê a mudança em mim. Porque senão ele vai falar que não está adiantando nada com você, porque vai adiantar comigo, né? Então, primeiro eu tenho que mudar, tenho que ver os meus erros, os meus defeitos, colocar em prática, tentar acertar para poder a gente acertar os dois, né? Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Wendel teve a vida amorosa prejudicada desde muito cedo. Seus relacionamentos não davam certo. Me relacionei com uma moça, e infelizmente sofria muito, a gente não dava certo. Um traiu o outro, a chegar ao ponto de eu até pensar em suicídio, porque era muita traição, muita briga, passava por muito problema com ela. Muitos dos problemas vinham da sua infância. Seus pais não lhe deram exemplo de um bom relacionamento. Desde a infância eu via meus pais brigando, né, discutindo o dia todo, e aquilo ali eu acho que levei para mim também, que acabei. As mesmas dificuldades que eles tinham, eu passei também.
Wendel foi tomado por uma grande tristeza e não acreditava que seria feliz de novo. Eu pensava que não ia dar mais certo com ninguém, sofria muito no trabalho, quando eu ia trabalhar, ficava sofrendo, pensativo, né? Assim, muito depressivo. Um amigo meu me convidou, eu comecei a me tratar na palestra da Terapia do Amor e fui me cuidando e fui recebendo as orientações do palestrante. Kélia também veio de um relacionamento que não deu certo. Ela, muito jovem, não tinha experiência na vida amorosa. Bem, na adolescência, sempre aquela pessoa que vivia de ilusão. Namoro platônico, aos 18 anos, né, eu me relacionei com um rapaz, uma pessoa bem mais velha do que eu. E nós passamos um ano e pouco juntos, até que resolvemos a casar. Só que o casamento não durou muito tempo, apenas 4 meses. 4 meses ele me traiu e eu, decepcionada, voltei para casa dos meus pais, chorando, desesperada, e com todo esse sofrimento, né, eu me tornei uma mulher triste, depressiva, desacreditada e medrosa, porque fiquei com aquele receio de ter outros relacionamentos. Kélia começou a adotar outra postura para tentar esquecer o que havia passado. Tinha pensamentos que nenhum me prestava, mas mesmo assim eu passei a frequentar festas, saía com amigas que não, assim, tudo que eu não fazia antes, passei a fazer, ia para as festas, namorava com um, com outro, mas sem aquela intenção de ter um relacionamento firme. Mediante todo esse sofrimento, né, esse fracasso todo, um colega próximo me convidou para assistir uma palestra da Terapia do Amor. No início eu fiquei meio que sem entender o que era Terapia do Amor, mas eu fui participar. Participei de uma, de duas, de 3 e continuei, né, participando dessas palestras e comecei a tratar meu coração. Nas palestras ela descobriu como mudar aquela situação. Então, nas palestras, eu comecei a entender tudo que eu sentia, tudo que eu estava passando e comecei a me valorizar. Aquele medo que eu tinha de ter outro relacionamento saiu, foi embora, mas assim, eu pude perceber que eu não podia me entregar mais a qualquer um. E juntos o casal começou a colocar as lições em prática para não cometer os mesmos erros. Aprendi que não podia haver mentiras nem traição, que antes havia, né, traição, havia mentiras e nada disso mais teve no nosso relacionamento. Foi através disso que houve a aliança entre nós dois. O segredo de um casamento feliz seria um namoro sincero. E isso eu levei para a realidade mesmo. A gente namorou, foi sincero, a gente teve um namoro sincero e quando a gente namorou, que a gente chegou a casar, a gente vai ter um casamento feliz. A Terapia do Amor é uma reeducação amorosa para você que quer aprender a não errar, exatamente. Você aprende para não errar, que é muito melhor do que errar para aprender. Então, se você deseja prevenir problemas no casamento, se você deseja prevenir quando você escolher uma pessoa para um relacionamento, não escolher errado, então a Terapia do Amor é essa escola, essa faculdade. Assim como você vai para a escola, para a faculdade, para aprender uma profissão, você precisa aprender o amor inteligente. E parar de reclamar, né? Porque às vezes você vê aí essas pessoas contando que estão melhor, né? Que estão um casamento mais, já reconstruiu o casamento. Você talvez olha para mim e para o Renato e você começa a pensar assim, mas é que a Cris teve sorte porque o Renato é diferente, o Renato teve sorte porque a Cris é diferente. Você tem que parar com isso, parar de ficar olhando para a vida dos outros e achando que só eles merecem ser felizes, que você não merece ser feliz, que você nunca vai ter uma vida feliz. Você tem que parar com isso, né? Porque enquanto você estiver
pensando assim, olhando para a vida dos outros e achando que todo mundo teve uma vida mais fácil, né? Todo mundo teve uma vida que todo mundo teve sorte. Você sempre vai ficar nessa vidinha amarrada, né? Porque você está olhando para os outros e você não está olhando para si e vendo, ok, o que eu posso fazer por mim? A terapia do amor é isso, é você começar a fazer algo por você. Por você. Esteja você solteira, você divorciado, você viúva, a condição que você estiver, você vai fazer por você. A terapia é essa educação amorosa para o indivíduo. Não é só para quem é casado, não é só para o casal, tá? Não é só para quem está com problemas no casamento. Não, é para todas as pessoas que querem ter uma vida amorosa, feliz. Bom, vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Tenho 31 anos, me casei aos 16 e estou casada até hoje. Eu tenho 2 filhos, um de 14 e uma de 6 anos. Meu marido me traiu e eu não confio mais nele. Eu queria saber o que eu faço para estar perdoando ele, pois eu não consigo mais perdoar ele nem confiar. Ok, 2 coisas diferentes. Uma coisa é perdoar pelo que aconteceu, outra coisa é voltar a confiar, né? São 2 coisas que têm que acontecer. Então, o perdão é essencial, imprescindível, independente do que ele fez e se ele merece ou não. O perdão é para você se livrar da mágoa, dos sentimentos ruins que vieram sobre você quando você descobriu o que aconteceu. Então, esse perdão, ele começa com uma decisão pessoal, de que você não vai mais ficar habitando naquele passado, revisitando o ocorrido, querendo ficar sabendo detalhes, jogando isso na cara do seu marido para ficar sempre revivendo o assunto. Então, começa com uma decisão, e uma decisão de olhar para frente e perdoar, porque você não pode mais mudar aquilo que aconteceu. É uma decisão racional, não é um sentimento. Quanto mais você revive o que aconteceu, lembra do que se passou, olha para o seu marido e fica tentando lembrar ou conectar os pedacinhos das histórias que você ouviu, que ele te contou, que outras pessoas te contaram, mais ainda você vai continuar com a mágoa e ter dificuldade de perdoar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tomar uma decisão aqui, é na mente, não é no coração, é na mente que você decide perdoar. Então, esse é um processo separado. O outro processo é o processo de voltar a confiar, que aí não é somente dela, é dela e do marido. Principalmente dele, porque ele tem que ter mudado, né? Porque se ele te traiu com uma pessoa do trabalho, por exemplo, e ele continua se comunicando com ela, ele continua toda hora com ela. Então, quer dizer, como é que ele vai passar confiança para você se foi com ela que ele te traiu? Então, tem certas coisas que você tem que combinar com o seu marido que tem que mudar. Olha, não vou aceitar mais, por exemplo, senha no celular. Se você colocar uma senha, eu quero ter. Eu não vou mais aceitar você nesses grupinhos que tem esse tipo de conversa. Eu não vou aceitar mais as amizades que você tem nas redes sociais, porque se ele não mudar o comportamento dele, como é que você vai começar a confiar de novo, né? Porque ele vai continuar fazendo tudo igual. Então, ele pode, de novo, te trair. Então, tem que haver uma mudança. E isso tem que vir da parte dele, ele tem que reconstruir essa confiança com você. Mas você tem que falar para ele, olha, agora é assim, agora eu não quero mais isso, isso e aquilo. Se você antes ficava até tarde da noite no bar, agora não vai ser mais assim. Se você quer reconstruir a confiança, então você vai ter que fazer muitos ajustes. Agora, é importante você identificar a oportunidade neste problema. O problema é a traição que aconteceu, mas há uma oportunidade. Sabe, pense assim, imagine que você tivesse arranhado o seu carro, um arranhão feio na porta do seu carro. Aí você estragou a porta, agora para consertar vai custar aí algumas centenas, se não milhares de reais. Muito bem, aí você pensa, tem que consertar essa porta, esse arranhão. Mas aí, alguns dias depois, um carro vem e bate na sua porta, no lado do seu carro, e arrebenta com o seu carro. Agora, ele tem que pagar, o seguro dele tem que pagar não pela porta, mas tem que pagar por todo o carro. Quer dizer, o acidente foi pior que o arranhão,
mas o reparo vai ser, você vai ter um carro novo. É mais ou menos assim quando acontece uma traição e o casal quer continuar juntos. Você tinha um casamento arranhado, mas agora você tem um casamento arrebentado. A sua oportunidade aqui está em começar um casamento novo. Chegar para o seu marido e falar para ele assim, olha, agora, para a gente continuar, vai ser nas minhas condições. Você vai ter que fazer isso, quer dizer, colocar todas as condições que desde antes da traição já vinham prejudicando o seu relacionamento. Então, coloque as condições e se ele quer de fato, porque ele agora tem culpa no cartório, se ele quer de fato salvar esse relacionamento, então ele vai cumprir essas condições que você vai colocar. Então, veja a oportunidade por trás do problema, ok? E aproveite a oportunidade, ao invés de ficar curtindo as razões por que tudo isso aconteceu. Nós vamos agora a uma conversa que nós tivemos com o Leandro e a Raquel ali na esplanada do Templo de Salomão, antes de uma de nossas palestras, e nós já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Vamos com a gente. Muitos casais vêm aqui buscar ajuda nas palestras porque eles já tentaram de todas as formas e não conseguiram. E isso é uma atitude inteligente. Isso não é uma vergonha. Vergonha é continuar sofrendo com o problema. Vamos conhecer um casal que teve essa inteligência amorosa. Tudo bem com vocês? Qual o nome de vocês? Eu sou a Raquel. Raquel? Eu sou o Leandro. E o Leandro. Muito bem. Vocês chegaram aqui há quanto tempo? A gente começou junto com essa palestra da reconstrução do eu. Ok. Então, desde o início do ano, né? De janeiro. Muito bem. E o que trouxe vocês aqui? Tinha algum problema acontecendo? Sempre tive muita vontade de vir na terapia, nunca tinha vindo. E aí eu comecei a convidá-lo, né? E a gente sempre marcava e acabava não dando certo. E aí a gente conseguiu vir e no dia que a gente veio, a gente nem sabia, né? Que ia começar essa reconstrução. A gente veio justo no primeiro dia e continuamos, demos prosseguimento. Vocês são o quê? Fala. Somos namorados. Namorados. Na verdade, quando ela começou a me trazer tudo, a gente viu que a gente começou a melhorar mais o diálogo, a gente começou a conversar um pouco mais, se expressar durante o dia o que aconteceu. Então a gente foi melhorando cada vez mais. E o que acontecia antes? Vocês não tinham, assim, às vezes sempre a conversa fluente ou às vezes dava, assim, umas cabeçadas? Era isso que acontecia? Então, na verdade, a gente já costuma conversar bastante, mas, por exemplo, no meu caso, eu sou bastante ciumenta, né? Então, às vezes eu ficava com ciúmes de alguma coisa e eu não conversava com ele, eu ficava quieta, já fechava a cara e ele não sabia o que acontecia. E eu era assim sempre. E aí, quando a gente começou a vir nas palestras, eu já tô melhorando nisso, estou conversando mais, estou sendo mais paciente, mais tolerante. E avisa quando está com ciúme de alguma coisa, ela avisa. Aí antes ela só fechava a cara. Só fechava a cara, mas agora ela falou, eu tô com ciúme disso, vamos tentar melhorar, vamos melhorar. Mas olha, eu vou falar pra vocês, hein, porque vocês estão só um mês na palestra, mas esse ciúme aí não vai continuar não, viu? Porque na terapia do amor, as pessoas que fazem a terapia do amor, elas aprendem a lidar com isso. Até mesmo o ciúme, que você pensa assim, que faz parte da sua vida, que você sempre será essa pessoa ciumenta. Veja, daqui a um tempo, eu faço esse desafio com você. Se você continuar fazendo a terapia do amor, você vai ver que você não vai ser mais essa mulher ciumenta. O que eu pretendo não ser mesmo, porque não faz, realmente não faz bem. Porque tudo pra mim, na minha cabeça, eu pensava um monte de coisa e já era motivo pra uma discussão, né? Que eu não acabava não falando, mas na minha cabeça um monte de coisa passava. Então é muito melhor você dialogar, né? Você tentar resolver conversando do que ficar só com as coisas na cabeça, né? E você vai desenvolver a segurança própria, a sua autoconfiança. De forma que você não vai ficar se comparando para baixo diante de outras mulheres, achar que qualquer uma pode substituir, que ele está olhando para outra mulher que ele acha que é mais bonita. A sua segurança desenvolvendo, então você vai ficar confiante e você vai ficar mais atraente ainda para ele. Aí quem vai ficar ciumento vai ser ele. Mas todos os dias eu acabo frisando para ela que ela é linda, que ela tem um sorriso lindo, que ela tem um olho lindo e sempre vai ser assim. Certo, tá certo. É isso então, aí. Continuem assim, tá bom? Tá bom. Obrigado, prazer conhecer vocês. Obrigado. Quem deseja ter uma vida amorosa feliz precisa voltar a aprender. As lições da terapia do amor é o que tem feito a diferença na vida de casados e solteiros.
A gente gosta muito de assistir eles, a história deles nos cativou bastante. A gente gosta da filosofia deles, o que eles transmitem para os casais. Então, por isso que a gente assiste eles aos sábados e veio aqui conhecer hoje a terapia. Eu acredito que a gente aprende a ter um relacionamento inteligente por via da palestra, da ministração. A gente consegue identificar oportunidades para melhorar o nosso relacionamento. Foi isso que eu vi e que me interessou bastante. Hoje os casamentos estão falidos, né? Destruídos. Então essa ajuda é bem válida. Então é muito bom. Porque hoje a filosofia que está aí fora é traição, é bagunça. Então tudo que eles nos ensinam é muito bom. Eu assisti a Escola do Amor e eu me encantei pelo casal que estava lá. E ele estava dizendo sobre a transformação do próprio eu, porque às vezes nós esperamos muito do outro e a transformação ela vem de nós primeiro, porque o outro ele vai mudar através da nossa atitude. E me chamou a atenção quando a Cristiane falou: você quer saber mais da palestra? Então venha nos visitar na quinta-feira às 10 da manhã. E eu fiquei encantada, eu falei, deixa eu ir lá ver isso de perto como que é. Porque quando a gente começa a respeitar o outro, as coisas começam a fazer sentido. Eu entendo quem você é, para que juntos nós podemos conviver e formular uma família. Eu era muito ansioso e acabava não, entendeu? Jogando para fora, entendeu? O que eu tinha. Acabava me atrapalhando, sendo muito atrapalhado, então, entendeu? Comecei a ter segurança. Eu era tímido, sabe, não desenvolvia nada e acabei aqui, eu comecei a ter essa direção e comecei a praticar e hoje eu posso desenvolver bem, me comunico bem, sabe, tenho facilidade de comunicação. Quando você começa a gostar de si, se conhecer, gostar de si mesmo, se amar, você se torna uma pessoa atraente naturalmente. Isso começa a exalar de você. Porque a gente gosta de pessoas que se gostam. E a gente não consegue gostar de pessoas que não se gostam. Amar é cuidar. Quando você ama uma pessoa, você cuida. Estas lições na prática trazem resultados. As amigas Camila e Thalita aceitaram o desafio de mudar. Através de um convite, eu cheguei na terapia. Quando eu cheguei, logo de imediato, eu comecei a entender a necessidade que eu tinha de me conhecer, me valorizar, porque eu não tinha esse valor, eu não me dava esse valor. E foi através das palestras que eu comecei a entender a importância de me conhecer, arrancar os meus traumas, porque eu havia chegado numa situação onde eu sempre quis ter uma família, eu não tive, vim de diversos relacionamentos frustrados e eu entendi que o problema estava em mim, era algum problema comigo. Então, foi ali que eu comecei a botar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo. E a cada palestra tem sido um novo aprendizado, uma nova mudança para a gente, um momento de transformação. O convite que ela me fez veio num momento muito importante na minha vida, do qual eu saí de um divórcio, mas que tem me levantado, me erguido, tem sido muito bom para mim. Nós éramos amigadas, né? Nós tínhamos acabado de morar junto. Só que assim, há 3 meses que a gente já estava morando juntos e nós já estava vivendo um inferno. A gente brigava muito, ele era muito ciumento, eu queria viver a vida do mundo ainda, né? De balada, de sair, né? E ele já queria viver aquela vida mais séria. Eu sentia insegurança, né? Eu pensava que ela era meu tudo e na realidade não era isso. Então até um dia que chegou a gente brigamos, quase separamos. Ia se separar e eu puxei o freio de mão do carro, queria se jogar. Aí foi onde que ela me segurou. E a gente já começou a mudança desde o início, né? Aquela vontade que eu tinha de sair, de ir para as baladas, de amizades, eu já consegui me libertar, né? E automaticamente aquele nervosismo que eu sentia, eu era muito explosiva, me libertei e ele já começou a sentir a diferença. Então ele também começou a buscar esse dar. E hoje está tudo transformado, hoje não há brigas e o que a gente aprendeu também é ceder,
né? A gente sempre tem que ceder, faz parte do sacrifício, faz parte do casamento. Então, a gente tem que sempre estar um sacrificando pelo outro, as nossas vontades pelas dele, e assim sucessivamente. A terapia do amor é um momento de você limpar. Eu estou me sentindo assim bem mais leve nessas 3 semanas, mais limpa, assim, o coração e aberto para o que a gente vê lá no mundo, que todo mundo não está mais acreditando no amor. Essa 3ª semana eu já estou confiante de que o amor ele acontece, se a gente acreditar, crer, mesmo sem ver. As mudanças interiores, uma transformação de uma pessoa, não é assim. Não é numa palavra, transformou, pronto, agora é uma outra pessoa, nunca mais. Não, ela demora um pouquinho. Ela é uma transformação, uma coisa que está acontecendo. E para você ver isso no seu casamento, na sua vida, você tem que crer. Assim como você teve que crer para ter o que você tem hoje. Hoje a terapia do amor faz parte da minha vida. Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10h20 no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Já éramos casados quando chegamos aqui, mas tínhamos muitas brigas e o ponto crucial que fez a gente chegar aqui foi a traição. Dele. Estava vivendo vida de solteiro ainda, né? Casado, mas vivendo vida de solteiro. Final de semana eu ficava na rua, entendeu? Com meus amigos. Eu reclamava muito porque eu passava o dia inteiro sozinha e à noite eu achava injusto ter que servir ele. O fato dele me pedir assim, por exemplo, amor, me pega o chinelo ali, por favor. Eu não sou sua empregada. Então eu ficava muito revoltada. Não sou sua empregada, vai lá e pega você. E aí ali era motivo de discussão e a gente começava a discutir porque eu achava aquilo muito injusto, de passar o dia inteiro sozinha em casa, cuidando de casa e ele o dia inteiro na rua curtindo com os amigos dele. Na minha cabeça eu não tinha tempo para cuidar de mim e curtir, porque eu tinha que cuidar da casa e cuidar das coisas para ele. E ainda quando ele chegava eu tinha que servi-lo, para mim aquilo era o cúmulo. Eu não discutia, eu só falava, tá bom, deixa quieto, e não tentava, ficava quieto, calado, para não discutir, até que eu traí ela. Ele acabou terminando com a própria mulher depois e ela acabou me procurando, me achou e me contou. E aí meu mundo desabou, porque assim, até como num capítulo do livro do Casamento Blindado fala que não deve fazer do cônjuge o sol do planeta, eu fazia ele o sol do meu planeta. A gente conversou muito e aí foi quando a gente chegou aqui na palestra que para mim era a última cartada, era a última tentativa. Se aqui não melhorasse em nenhum ponto, para mim não ia ter mais saída e eu ia me separar. Ela falou, vai ser desse jeito, se você quiser ficar comigo assim. Eu falei, eu não vou perder ela. Tínhamos 8 anos juntos e nesses 2 últimos anos a gente nunca viveu nada do que a gente vive hoje nos 8 anos antes. Então a gente aprendeu muita coisa e eu acho que o que foi fundamental quando a gente chegou aqui na terapia é que mesmo a gente estando casado, a gente não se separou em momento nenhum. Mas eu sabia que eu tinha que cuidar de mim e ele sabia que tinha que cuidar dele. Cada um tinha que cuidar de si próprio para aí sim a gente começar a reconstruir nosso casamento. Então a gente foi reconstruindo o nosso eu primeiro para depois reconstruir o casamento. Comecei a dar valor à minha esposa, à nossa casa. Agora só eu e ela somos uma família. Hoje eu sinto confiança nele. Hoje eu me amparo muito nele. Mas por quê? O que ele fez para te dar confiança? Porque ele te traiu. No começo, eu era muito ressabiada com tudo, assim. E aí ele mesmo começou a demonstrar por parte dele. Sem eu perguntar, por exemplo, onde ele ia, ou se ele atrasasse do trabalho, o que tinha acontecido, ele já me avisava antes. Então, ele já começou a conquistar minha confiança aos poucos. E aí, aos poucos, ele mesmo foi abandonando essas pessoas que não eram amigos, né? Aos poucos ele foi abandonando, aos poucos ele foi me dando valor. Aqui eu aprendi, depois que eu cuidei de mim, que eu tinha que respeitá-lo, porque mesmo com os erros dele, ele era o meu marido, ele era o provedor da casa e eu tinha que respeitar ele acima de mim. E aí, conforme eu fui mudando os meus atos, ele também foi conseguindo demonstrar melhor
conquistar minha confiança e demonstrar as atitudes dele. A gente aprendeu também a cobrar um outro no começo. Então, a gente escutava as palestras e dentro de casa tinha uma atitude inversa e falava, não, mas não foi isso que a gente ouviu. Né? E se a gente fizer desse jeito, será que não vai mudar? E aos poucos foi virando uma rotina. A gente foi colocando tudo em prática, foi virando uma rotina, foi virando automático. Então, hoje, tanto que em reuniões de amigos e de família, quando as pessoas veem que eu sirvo um prato para ele, pergunto, o que você quer, amor? Você quer mais alguma coisa? E ele faz a mesma coisa para mim, todo mundo fala, nossa, vocês são um casal exemplo, não é possível que vocês não briguem. E era a visão que a gente tinha antes, eu pelo menos tinha essa visão antes, porque para mim esses casais era coisa de cinema, era coisa de novela, e eu nunca ia vivenciar uma coisa dessa. Casais estão encontrando a saída para os seus problemas e a maneira de se realizar no amor, através das palestras da Terapia do Amor. Toda quinta-feira, aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Venha participar nesta quinta-feira. Vamos agora à pergunta da Marina. Eu terminei meu namoro, vai fazer 2 meses, porque a mãe dele não aprovava o nosso relacionamento. E por causa de conversa fiada também da irmã dele. Aí a gente terminou. Ele falou que não poderia ir contra a mãe dele e que então era melhor a gente terminar. Só que gosto muito dele. Às vezes ele falou que gosta de mim, que tem sentimento, mas as atitudes dele demonstram outra coisa. Eu já não sei mais o que fazer. O que posso fazer com isso? Com essa atitude dele de ter terminado, às vezes nem de querer lutar, buscar para a mãe dele aceitar. Sei lá, dói muito. Me ajuda, por favor. O problema aqui não é que é ele que tem que lutar para a mãe aceitar, é você que tem que lutar para conquistá-la. Você tem que lutar para conquistar a sogra, a futura sogra. E eu também vejo um outro probleminha, né? Porque se ele não está disposto a lutar por você, ele já mostrou que, sabe, não é a pessoa. Você está gostando mais dele do que dele de você. E o problema das pessoas que ficam entrando em relacionamento assim, em que só uma tem que fazer todo o esforço pelo relacionamento, é que ela já começa uma modinha para esse relacionamento. Tudo vai ser ela. Ela que vai ter que lutar, ela que vai ter que fazer tudo pelo relacionamento, como se ela tivesse a responsabilidade por tudo. Não é o outro também. O outro não tem que conquistar, o outro não tem que fazer por onde. Ela vai ter que sempre sacrificar. Esse início de relacionamento já mostrou, tá, amiga? Já mostrou que não tem futuro. Ele não te ama como você ama ele. Então, se ame mais e larga dele. Se você quiser, a sua melhor chance é manter uma amizade e aproximar-se da família dele, para que você venha conquistar. Parece que vocês começaram a coisa muito rápida e logo a mãe colocou o pé no chão e disse, não, não quero você aqui. Então, aí você tem que voltar atrás e começar de novo, tá bom? Bom, alunos, vamos ficando por aqui. Se você quiser enviar a sua pergunta para o programa, é só acessar o site escoladoamorresponde.com e ficar sintonizado nos próximos programas, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.